Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um encontro do nosso grupo de pesquisa e para estudar hoje o capítulo 4, né? E por uma questão de urgência de calendários e roteiros, o professor Otávio hoje vai nos ajudar com essa apresentação. Ele vai assumir essa apresentação hoje, que originalmente era do Rafael, mas houve impedimentos mais estruturais que não deu para o Rafael estar aqui com a gente hoje. Então, Otávio, está aí com você a fala. Hoje vamos falar do método da abstração extensiva, que é um tema metafísico assim bem legal, né? Que para o Otávio desdobrar, então ele vai curtir muito, vai surfar aqui de verdade. E aí no finalzinho a gente conversa um pouquinho aqui sobre isso, né? Sobre esse conteúdo, embora sem os aprofundamentos queridos que o Rafael traria, mas o Otávio está aí com a palavra. Obrigado, Otávio, mais uma vez. Deixa eu sumir aqui para você ficar em evidência e mostrar seus. Bom, boa tarde, pessoal. Deixa eu começar aqui. Apareceu o slide aí certinho? Acho que apareceu, né? Aparecer. Tá. Certo. Então tá bom. Isso. Então, a começar falando, né, a gente começou uma. Quando a Lídia me aproximou, né, para eu fazer essa apresentação, o Rafael teve uns contratempos, ele parece que vai assumir um emprego novo, aí não conseguiu aparecer hoje. Aí eu fui pego de surpresa, né? E eu não tinha preparado exatamente um slide, uma coisa específica. Aí eu vou fazer hoje aqui uma muleta, né? Com a IA. Eu pedi para o Notebook LM fazer um slide para mim, baseado no capítulo 4, né? Do conceito de natureza. Eu dei uma olhada, uma conferida nos slides, parece que está interessante. E se tiver alguma coisa esquisita ou fora de ordem, a gente vai comentando na medida que isso for aparecendo. Bom, a gente está falando, portanto, de uma filosofia inicial, né? Nós estamos falando aqui de uma filosofia que o Whitehead ainda estava em elaboração, né? A sua filosofia não é uma coisa que já está pronta no conceito de natureza, né? Ele está começando a fazer as suas investigações filosóficas mais profundas em metafísica, cosmologia e tudo mais. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é a primeira versão da abstração extensiva, tá? É, Quero já deixá-las de sobreaviso que essa abstração extensiva ela vai ser transformada com mais elementos ou às vezes com menos, né? Não sei ou mais elementos sofisticados no processo de realidade. Tá? No processo de realidade há uma parte que chama teoria da extensão, que é onde o Whitehead vai detalhar os novos axiomas e ideias que ele está pensando, tá? Que vai mudar um pouco o que eu vou falar aqui hoje. Eu espero poder falar sobre isso no final do nosso encontro de hoje. Até agora nós estamos falando do texto que está criticando a bifurcação da natureza, né, que é essa separação mente-mundo, a ideia de que a matéria é mecânica, passiva, inerte, e que somente o ser humano seria livre, racional e, não sei, né, espiritualizado, digamos assim. Whitehead rejeita a bifurcação da natureza por vários motivos, e hoje vai ficar um pouco mais claro por que ele rejeita a noção de bifurcação da natureza quando aplicada à física matemática. Tá? Ele vai combinar as duas coisas, a gente vai falar um pouquinho de física também, mas hoje, né, o nosso encontro tem mais a ver com matemática pura, né, por isso que às vezes é difícil de acompanhar, também não é a minha área, né, o Rafael é o nosso físico, né, mas enfim, depois ele pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Mas esse método de abstração extensiva, ele traz para a gente uma maneira de você enxergar a natureza para resolver alguns problemas antigos, tá? É, Um problema mais antigo de todos é justamente aquele que você vai pegar lá na geometria euclidiana básica, né? Que é o que? Que é um ponto, tá? O Euclides, o fundador da geometria, pelo menos entre os gregos, né, no caso, ele definiu o ponto com a menor extensão, sem espaço, sem tempo, sem nada, né? Seria só uma coisa, a menor coisa possível de ser imaginada, né? Uma espécie de dimensão zero, né? Mas ele faz isso de forma, vamos dizer, intuitiva, né? Ele pensa, bom, todo mundo consegue pensar um ponto aí, né? Mas ele não fundamenta necessariamente, né, com uma filosofia da matemática avançada,
o seu conceito de ponto, né? Por que que esse conceito de ponto ele é tão problemático? Porque ele é colocado em cima da natureza e geralmente a gente esquece que esse ponto foi colocado, né? Ou seja, a gente passa a pensar que a natureza ela é feita de matemática, tal como uma grade matemática seria colocada em cima da realidade, né? E aí a gente passa a confundir acesso à realidade com a realidade ela mesma, né? Na metafísica contemporânea, nas ontologias contemporâneas, nós chamamos isso de correlacionismo, né? O que que é o correlacionismo? Essa ideia de que o ser não existe ou ele só existe enquanto tem correlação com alguma estrutura de pensamento do humano, né? O Whitehead ele rejeita isso aí, né? Avant la lettre, né? Dizendo que, olha, a gente tem que, na verdade, trabalhar com as duas coisas. Ao mesmo tempo, um mundo concreto, real, de coisas acontecendo, mas nós precisamos de entender que o método de abstração, de matematização, de criação de conceitos matemáticos é também um método muito importante, né? Então, ele não quer separar a bifurcação para cair num monismo simples, né? De uma única substância que só faz uma única coisa. Essa não é a ideia. Por isso que eu gosto de pensar o Whitehead como uma pessoa do E, né? Onde diz o professor Chajá, né, que virou agora nosso professor titular aqui na UNB, é uma lógica da adição, né? Então você vai adicionar natureza e cultura, natureza e ser humano, né? Sujeito e objeto, matemática e física, física e cosmologia, etc, né? Então o Whitehead é uma pessoa da adição. Ele não é o cara que necessariamente quer dizer que nós temos que escolher ou é abstrato ou é concreto e bagunçado. Ele não quer que seja dessa maneira, tá? Nós vamos pensar todo o maquinário lógico, né? Pensando justamente como que a gente faz essa conexão, né? A ciência ela funciona concebendo a noção de ponto ou de instante, né? E quando você compara o que a física e a matemática fazem com o mundo concreto, parece que não dá tão certo, porque a natureza ela é mostrada para nós, na nossa experiência, como uma coisa esquisita, né? Complexa, misturada, né? É aquele trem que eu fazia assim, né? No encontro sobre o tempo, né? E aí é uma ótima representação visual desse negócio aqui, né? A natureza, portanto, ela parece como uma coisa que acontece, né? Ela tem espessura, ela tem duração, ela tem vírus, né? Tem, sei lá, meteoro, tem coisas que acontecem no mundo concreto que não é só uma grade matemática simples, né? Na percepção cotidiana, não tem, portanto, a noção euclidiana básica de um instante sem duração ou um ponto sem magnitude, né? Então, é como se ele estivesse dizendo para a gente, o Euclides fundou a geometria numa mentira. Claro que eu estou sendo exagerado. Mas é como se o Euclides tivesse mentido para a gente, de que tem um ponto, né, perfeitamente pontinho, perfeitamente bonitinho, e que disso aí nós vamos derivar a geometria inteira, né? É, o Einstein está mostrando que tem um descompasso, né? E esse descompasso ele acaba se tornando também a origem da bifurcação da natureza, né? A gente passa a enxergar o mundo como uma coisa bagunçada, esquisita, estranha, que tem que ser espremida dentro da matemática, e que somente a cabeça humana ou a cultura humana teria essa propriedade, né, de ser livre, de ser, seja lá o que for, né? Então, esse descompasso entre ciência e a experiência das pessoas é o que o Whitehead está tentando cobrir. De novo, a ideia dele não é falar ou, né? Cadê ele está falando agora da teologia, a gente está conversando antes, lembrei do Kierkegaard, né? Que é ou, né? O Ent, Eller, né? O Whitehead é o do E, né? Ele quer pensar a ciência e a percepção, né? O evento e a matemática. E essa que vai ser, né, esse vai ser o pulo do gato interessante, né? Para a gente fazer a ponte lógica entre percepção e ciência, né? Entre a matemática pura e os eventos que não cabem dentro de gavetinhas, né, bonitinhas, da ciência. Tá? Vamos lá, para a gente pensar antes, ele modifica a sua apresentação para a gente não ficar na mera grade matemática, né? Ele vai usar aqui uma estratégia que vem do George Cantor, né? Cantor, teoria dos conjuntos, e tudo mais, e ele vai começar a pensar a natureza como sendo constituída de eventos, né? O que é interessante sobre esse evento é que é uma relação de extensão, né?
Todo conjunto, você vê, ele se estende por um caminho, ele se estende por um lugar, por um tempo, por um agora, né? Por isso que o evento, ele nunca é só espaço e nunca é só tempo. Ele precisa de ser as duas coisas. Nós vamos ver como que ele vai chamar isso aqui já já. Então, o evento, ele na verdade é um complexo de relações, né? Esse complexo único de relações se chama extensão. Já antecipo para vocês, né, que a extensão vai ganhar uma conotação cosmológica super sofisticada, mas para a gente chegar lá, vamos começar do básico, né, para a gente não se perder. É, o que é mais interessante nessa ontologia de eventos é você pensar os eventos como conjuntos que se estendem uns sobre os outros, ou que se estendem, ou que se sobrepõem, ou que se relacionam um sobre o outro, né? Essa visão de extensão, as pessoas na época vão hoje também, vou chamar de mereologia. Mereologia é o estudo de todos e parte, né? O que é parte do que, intersecção, junção, todas essas questões que a gente está vendo aí nesse slide, tá bom? Vamos pensar aqui essa noção do conjunto extensivo como abstrações que cabem dentro de abstrações. Pensa aí, um século. O século contém essa década contém esse ano contém esse mês contém esse dia da semana e etc, né? Mas veja como isso também funciona no espaço, né? A galáxia contém o sistema solar, que contém a Terra, que contém o Brasil, que contém Brasília, que contém aqui o UNB e tudo mais, né? Então, quando a gente pensa da maneira extensiva, espaço e tempo não são diferenciados, tá? Espaço e tempo, na verdade, eles são imbrincados na noção de evento, né? O evento que está acontecendo aqui agora é uma fatia, um bloco da realidade, né? Que se desenrola com várias coisas sobrepostas. E essas sobreposições são, ao mesmo tempo, espaço e tempo. Então, quando eu falar extensão, eu não estou fazendo diferença entre espaço e tempo. Eu estou dizendo que ambos constituem o que a extensão é. Bom, temos aí inclusão. Pensa aí, década inclui um ano, né? 10.000 metros quadrados inclui lá dentro 5 metros quadrados, né? Essa é a noção de inclusão de um evento extensivo. Podemos pensar também sobre a posição, né? Que seria essa conexão mútua, mas ele está focando aqui nesse primeiro momento você pensar a extensão parcial, né? Que um não engloba o outro, né? Então, por exemplo, pense em um evento de espaço e tempo que se sobrepõe em cima de outro evento no espaço e tempo, né? Pensa aí a guerra no Irã e a Copa do Mundo, né? Estão se sobrepondo quando o Irã vai jogar nos Estados Unidos, né? Então é um evento quando o Irã joga nos Estados Unidos, né? Outro seria você pensar a separação completa, né? Isso aí, para o White, não é estritamente possível, nós vamos ver por quê, mas, logicamente, pelo menos existe essa possibilidade que A e B sejam completamente separados, sem nenhuma coisa em comum, em momento e coisa alguma, né? E a junção é o que nos vai interessar aqui mais, tá? A junção seria pensar quando que o evento A se cruza pontualmente, olha a palavra que eu usei, pontualmente com o evento B, mesmo que eles não tenham, né, uma parte muito comum, como se fosse o C, essa parte aqui em cima, né? Aqui nós temos partes em comum que estão, né, sendo imiscuídas, né, digamos aqui. Aqui nós temos vejam só o que apareceu aqui, temos um ponto de junção. Isso aqui que nos interessa, vamos tentar elaborar esse negócio aqui um pouco mais, tá? Só para a gente pensar por que ele está fazendo essas coisas todas, ele está pensando aqui para a gente como resolver problemas antigos, né? Tem um problema muito antigo, que é o problema do Zenão de Eleia, né? Que era um estudioso do Parmênides, que, para quem não é adepto de Emanuele Severino, né? Que é um filósofo italiano aí, fazendo tá badalado, em certo sentido, mas o Parmênides é o cara que inventou o correlacionismo, né? Que ser e pensar são inseparáveis, né? Se não é, não é pensável. Se não é pensável, não é, né? E para poder elaborar a parte mais poética do Parmênides, o Zenão começou a pensar uma série de paradoxos matemáticos, né? E dos vários paradoxos matemáticos, que a gente pode lembrar, que é do Aquiles e a tartaruga, né? E porque se a tartaruga começou a correr antes do Aquiles, o Aquiles nunca ia conseguir ultrapassar a tartaruga, porque o espaço ia sempre, né,
cabendo em coisas cada vez menores e ele nunca ultrapassaria a tartaruga, né? Obviamente, esse é um paradoxo lógico que, na percepção ordinária, é ridículo. É óbvio que o Aquiles vai ultrapassar a tartaruga, né? Mas o Atlas está tentando explicar como que essas duas coisas acontecem, né? Como que uma pessoa pode conceber essa maneira matemática do mundo, mas como que o mundo concreto de eventos não se reduz, né, a essa grade matemática minúscula que é o Zenão e muitos matemáticos contemporâneos continuam acreditando, né? Vamos lá. Para a gente pensar como que esse pontinho aqui, ó, esse negócio que apareceu, ele faz uma proposta que ele vai chamar de lei de convergência para simplicidade. A observação exata depende, vejam só, da diminuição sistemática da extensão dos eventos, né? A convergência progressiva anula a complexidade relevante, aproximando para um ideal matemático, né? Aqui é um método muito parecido com o que vocês vão encontrar, por exemplo, em Edmund Husserl, né? Quando Husserl está falando sobre redução eidética, né? Que você vai tirando, né? Você vai podando, você vai polindo o objeto para você começar a conceber abstratamente, isso aí não é o real concreto, isso é idealmente, tá? Como que idealmente essas coisas podem acontecer, né? Veja aí, ele fala em alta complexidade, média e a noção de limite. Para quem já fez cálculo, deve se lembrar que essa é uma palavra crucial, né? O evento macroscópico, por exemplo, veja aí a vida de um trem durante um minuto, tem relações labirínticas entre as partes, né? Com um monte de coisas, um monte de eventos acontecendo simultaneamente. Aí você delimita, cria uma média complexidade. Veja aí um evento delimitado, por exemplo, a caldeira do trem durante um décimo de segundo, né? Para você estudar como está sendo a queima de carvão nesse décimo de segundo. Nesse décimo de segundo que você está estudando, não interessa se a cadeira, se a da poltrona do trem é feita de veludo ou de plástico. Percebe que você tirou essa complexidade? Ela continua existindo. O Russell chamava colocar entre parênteses, né? Você coloca entre parênteses. Não, tudo bem, a cadeira é de veludo ou ela é de plástico. Ok, mas não é o que me interessa agora. A noção de interesse e importância é crucial para a filosofia do Whitehead, tá? Então, essa noção de interesse que vai se afunilando, né? Até você pensar a convergência para as propriedades da natureza num ponto, em um instante, que seria supostamente a ausência de extensão. Mas perceba, isso aqui é um processo abstrativo, né? Isso aqui não é a descoberta da realidade em si, para si e tudo mais, né? Porque quando nós estamos falando sobre essa noção de ponto, nós estamos, portanto, produzindo a noção de ponto, né? Nós estamos abstrativamente construindo ou instaurando, chame como quiser, essa noção de limite ideal, essa noção de ponto, bom? Como que o cálculo geralmente lida com isso? Você pode minorar, né, essa abstração muito grande, dizendo que nós estamos falando de uma abstração idealizada da noção de limite, tá? Para quem fez matemática deve se lembrar daquelas funções logarítmicas, né, função exponencial, né, que ela nunca chega, né? Você traça uma linha, essa linha ela é ideal, ela não existe no sistema concreto que você está descrevendo, mas essa linhazinha ideal, ela é o para onde que a série está convergindo, né? Imagina aquela função que vai fazendo assim, ó, mas ela nunca chega, né? Porque o Zenão não está 100% errado, né? Ela nunca chega a tocar exatamente, né, na assíntota. Essa é uma palavra que eu acho que faltou, né, no texto do Whitehead. Eu acho que se ele falasse limite como assíntota, seria muito mais fácil de entender do que se ele começa a falar umas palavras muito peculiares, né? Então nós estamos falando aqui, gente, que ponto é uma aproximação assintótica, né? É uma aproximação. O ponto, portanto, é um processo, perceberam? O ponto é um processo instaurado pela convergência assintótica. Nunca chega lá, mas é uma abstração a partir dessa noção de limite ideal. Vocês podem conceber como assíntota, bom? O motor lógico, veja aí, é um paradoxo, né, muito divertido, né, no Ocidente é mais comum aquelas bonequinhas russas, né, que você vai tirando e sempre tem outra lá dentro, né?
Mas ele usa essa metáfora aí do brinquedo chinês, que é um monte de caixas, dentro de caixas, né, que você vai tirando assim, vai virando coisas, né, mais caixas. Primeiro, a noção, aqui nós temos a noção de conjunto abstrativo, né? O conjunto abstrativo é essa série de conjuntos, né, que você está analisando aqui no caso concreto, nesse momento aqui agora, né? Primeira propriedade desse conjunto abstrativo, vamos lá. De quaisquer dois membros do conjunto, um contém o outro como parte, né? Então, esse aqui contém esse, que contém esse, contém esse, contém esse, e assim sucessivamente. Mas também esse aqui contém esses aqui que estão mais menor é ótimo, né? Esses aqui que estão mais pequenos, são menores, né, dentro desse conjunto, né? Então, essa relação de contenção ela vai acontecendo, né, dentro dessa geometria de eventos. Ou seja, de quaisquer dois membros do conjunto, um contém o outro como parte. Agora vamos lá, isso aqui é muito importante. O slide aí está incompleto. A ausência de fundo, mas também a ausência de topo, tá? Não existe na geometria abstrata, nós não estamos falando do mundo concreto, nós estamos falando da abstração. Pensa lá o Zenão falando daqui, da geometria, tá? Na geometria abstrata não existe fundo e não existe topo, né? O antigo aluno do Whitehead, né, o senhor Bertrand Russell, ele vai chegar numa conclusão parecida usando outras questões, né? A noção de que não existe o todo, né? Um conjunto que contém um conjunto de todas as partes que contém a si mesmo, sem conter a si mesmo. Ele fala, essa noção de totalidade, seja abrangente o grande topo, ou a totalidade de uma parte mais ínfima e imaginável, ambas são coisas que não existem. Só existe o meio, né? Do extremamente ultra regaçadamente gigantesco até o bizarramente muito mínimo, mas ambos são abstrações, tanto o todo quanto o átomo matemático. Ambos são convergências, tá bom? São assíntotas, são limites para onde que a série aponta, mas ela nunca chega nem no todo, nem no mínimo, né? Essa é a noção do limite, né, no cálculo, inclusive, né? Então, não existe nenhum evento que seja parte comum de todos os membros do conjunto, né? A mesma leitura do paradoxo de Russell, né? Mas aqui com um pouco mais de geometria. Então, a ausência de um evento limite, isso aqui agora se torna um problema que a gente vai ter que estudar, tá? Porque o conjunto ele se aproxima do zero absoluto, né? Mas ele também pode se aproximar do infinito absoluto, mas nunca chega, tá? Eles não convergem para um evento mínimo, porque o evento mínimo não é uma coisa que existe, ele é uma abstração, né? Ela converge por uma noção de limite matemático, né? Uma linha, uma assíntota, né? Pense como ficar mais confortável para você, tá? É, nós podemos pensar dois tipos de série, tá? A primeira seria a série que ele chama de série extrínseca. É a série de conjuntos que você está vendo, né, perceptualmente, né? É a série que você está vendo, digamos, no dia a dia, né? É o conjunto em si de coisas que você está estudando aqui agora, né? A sua arquitetura, ela é relacional, né? Como se ela tivesse, né, uma coisa dentro da outra, né? E você consegue ver extrinsecamente, ou seja, você consegue ver de fora, né, a série abstrativa observável realmente, né? Por exemplo, né, século, ano, não sei o quê, você consegue sentir a passagem do tempo, né? Ou então, fala aí, Terra, Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Esse com caráter extrínseco, você consegue abstraí-lo, né, sem muito problema. Agora, o que nos interessa aqui, obviamente, seria o limite quantitativo do caráter intrínseco, né? O caráter intrínseco, ele te traz medições quantitativas de propriedades dos eventos que convergem para limites definidos. Percebeu? Ele é definido idealmente, abstratamente. É o conjunto ideal de relações naturais que vão alcançar um limite específico, né? Aqui nós temos, portanto, a noção do limite. Eu vou agora aqui fazer uma cutucada no Alfredo, do Norte Cabeça Branca, né? Ele chama que o limite real seria uma ilusão empírica. Eu diria, né, para o Alfredo de 19, falaria assim, o Alfredo de 19, o Alfredo de 29 falaria para você o contrário. Falaria que essa, na verdade, é uma ilusão lógica, né? A ideia desse limite abstrato seria o limite 100% exato, né?
Mas não tem problema, vamos pensar aqui a noção de limite, depois a gente pode debater se isso é ou não é, ou deixou de ser. Tá bom? O que que a ciência faz? Mapeia as relações de simplicidade ideal indicadas pelo caráter intrínseco. Percebe que o caráter intrínseco, ele é essa medição cada vez mais, de novo, cada vez mais menor, cada vez mais específica, cada vez mais pontuais, cada vez mais tendentes a um limite exato, né? Traduzindo aqui em termos de ensino médio, porque eu não sou matemático, né? Significa dizer que a equação perfeita não existe, né? Nós temos aqui uma aproximação probabilística combinatória de limites de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Aí sempre vai ter aquele 0,00001% de chance de não dar certo, entendeu? Então a noção do limite exato, ele é uma abstração útil, ele funciona para você fazer ponte, para você criar iPhone, né? Ele funciona para você criar coisas concretas, mas não é uma coisa que existe concretamente na realidade. Bom, agora vamos lá. Essa questão da cobertura é muito divertido, né? Porque um conjunto ele pode cobrir outros conjuntos, né? É, quando você contém algum desses elementos, né? Significa que o conjunto posterior está inteiramente dentro das fronteiras. É essa expressão aqui, né? Cadê eu? Seria essa noção aqui. Mas veja, a cobertura, eu tenho a impressão que ele usa essa expressão, cobertura, para você não ficar somente na relação lógica e já incluir aqui também a noção de espaço e tempo, né? Lembrando que nós estamos falando de cobertura extensiva, tá? Nós não estamos falando somente da cobertura abstrativa na cabeça das pessoas. Porque, mais uma vez, a crítica da bifurcação do Whitehead significa e, né? Percepção e ciência, experiência bagunçada e matematização, né? Você não escolhe, você vai juntando e criando maneiras de juntar essas duas coisas, tá bom? Esse momento, portanto, ele traz para a gente a noção de cobertura como esse espraiamento, se existe, né? Esse espraiamento extensivo de espaço e de tempo, tá bom? E quando que os conjuntos vão ser iguais? Quando tiverem a mesma força abstrativa, né? Eles convergirem para o exato mesmo limite, né? Então, são conjuntos que têm essa conversão idêntica e que, pela abstração, você consegue apontar que isso está indo para uma direção. Estão vendo aqui a noção de quenotipo, estão vendo aqui a noção de indexical, uma coisa que está apontando lá para um pontinho muito específico, né? O que é um elemento abstrativo? Portanto, vamos pensar aqui, quando você junta todas essas coisas, juntou, né? Você cria aqui uma classe específica de todas as rotas que terminam ou que apontam para o mesmo limite, tá? Então, o elemento abstrativo, ele não é exatamente, vamos lá, o ponto final real, porque o ponto final real não é o que interessa. O que interessa é a abstração extensiva desse limite. Essa abstração extensiva, portanto, pode ser, portanto, apontada, né, por séries diferentes de conjuntos para o mesmo tipo de limite geométrico, né? E o elemento abstrativo é a coleção de todas as rotas. O slide aí ficou perfeito, né? O notebook LM fez para mim esse slide aí maravilhoso. Veja aí, tem uma série de triângulos, uma série de círculos e uma série de, o que é isso aí? Quadrados. Todos apontando, né, na mesma convergência, né, para um elemento abstrativo específico. Bom? Agora ele começa a falar dos nomes esquisitos, né? Vamos lá. Sobre o sigma primo e o sigma antiprimo, né? O que é o sigma antiprimo? O sigma irmão? Eu não sei o que é o antiprimo, mas tudo bem. Vamos lá. Essa noção de primo aqui não é número primo da aritmética comum, tá? Por que que ele escolheu esse nome? Lídia vai ter que me dizer, porque eu confesso que não sei. O que é o conjunto abstrativo? Vamos lá. Essa conexão está apontando para uma coisa específica, né? E o sigma é qualquer condição estrutural específica que o conjunto satisfaz. Por exemplo, nessa imagem aqui, o conjunto daqui, ele satisfaz quando ele tem, né, essa forma específica, que é essa outra forma, que é essa outra forma aqui específica, né? Quando isso acontece, você tem aqui, portanto, um conjunto abstrativo que está apontando, né, que ele está caminhando para o mesmo tipo específico de definição. É,
Sigma significa que para a gente qualquer conjunto de regras. Por exemplo, se é um conjunto verde, se é um conjunto azul, se é um conjunto de eventos moleculares dentro da caldeira de um trem a 148 km por hora na Transiberiana. Não interessa. Sigma é qualquer conjunto de coisas, de regras específicas que você está tentando usar para criar esse momento aqui. O momento de alta, reduzindo para a média, tentando descobrir qual seria o limite ideal. Bom? Vamos lá. O primo seria uma condição lógica que força esse conjunto de grupo abstrativo a procurar a máxima simplicidade estrutural. Vejam, mais uma vez, simplicidade estrutural ela é uma criação, ela é uma abstração, né? Ela é uma abstração útil. Ela funciona, ela dá certo. Mas ela tem que ser produzida, é um processo de produção de simplificação. Tá? Por isso que eu acho simplificação é mais interessante ainda, né? Que só falar que é simples, né? Bem, vamos lá. Essa condição seria, portanto, aquela que procura a simplicidade estrutural máxima. E o antiprimo seria o contrário, né? O antiprimo é aquele que procura o máximo de plenitude. Ou, como dirá Nicolai Hartmann, o máximo de dadidade. O máximo de fenômenos possíveis dentro desse conjunto de regras específicas que você está tentando abranger, né? Com o seu conjunto sigma de regras, seja ele qual for. Tá bom? Então, o mínimo de plenitude, portanto, ou o máximo de simplicidade, né? Ele é coberto por qualquer conjunto que também satisfaça esse conjunto sigma e que seja coberto por ele. Qual que é a sua função? Extrair o limite intrínseco e irredutível e simples. Por exemplo, a noção de ponto, né? Quando você vê que várias séries sigmas estão convergindo para um mesmo churambeta. Esse churambeta nós vamos chamar de ponto, tá? Então, ponto, mais uma vez, ele precisa de ser processualmente produzido, né? Muitas pessoas pensam que filosofia do processo é só a filosofia do realismo concreto, físico, biológico. Não. Há também processos matemáticos, lógicos, abstratos. Esse aqui é um deles. Tá? Veja aí o contrário, que seria o antiprimo, que é aquele que satisfaz. Também satisfaz, né? Mas ele está tentando cobrir o máximo de coisas que ele puder. Né? Eles tentam pensar a totalidade ou a expansão máxima possível daquele limite. Né? Um momento que seria abrangente, né, para todo o espaço instantâneo. Né? Então você pensa tanto o ponto quanto a sala onde esse ponto está se localizado, o máximo que você conseguir. E entre essas duas coisas aparece justamente a noção de limite. Tá? Então aqui você deriva justamente a noção de espaço instantâneo. Veja aí. É um negócio meio doido, mas vamos lá. Quando a gente está falando desse tipo de convergências de primos, antiprimos, tudo mais, o mais importante é você entender primeiro a noção de momento. Como diz, né, a música do Chico César, né, sobre Shiva, o deus Shiva, né, é o infinito num botão. Né? Então, você pensa um botão de roupa, o infinito inteiro, nesse negócio aqui. Isso é um momento, tá? É uma fatia da extensão. É uma fatia espaço-temporal com traço, tá? Espaço-temporal com traço. É a natureza inteira por série de primos e antiprimos exprimidos na sua máxima aqui e agora. Mas veja, o momento, como vocês estão vendo, ele é uma contenção, é um espremer, é um fazer assim, né? O momento não é só tirar foto, é o momento. Não, essa é a versão do Nietzsche, que está errada, né? Pensar o Augenblick, né? Como se fosse só isso aí, isso é besta. O momento aqui, portanto, é uma compressão, uma espremer uma espinha metafísica, você está espremendo um troço e formando esse momento aqui agora, né? Então é a produção processual, instauração do conceito de aqui e agora. O Hegel achava que era o contrário, né? Você começa do nada para pensar aqui agora, também é tolice. Nós estamos fazendo aqui o contrário, nós estamos espremendo o contínuo extenso num momento muito particular, tá? Então, seria o universo inteiro nessa fatia, né? Nesse churambeta aqui agora. Tá? Então, a produção do aqui e agora não é um fruto meramente lógico. Ele precisa da lógica do concreto, da empiria e da razão, da lógica e né, da geometria, chama como você quiser. Tá bom? Então, veja, o momento não é um piscar de olhos, que essa é a leitura nietzschiana, né? O Augenblick. Né?
mas é uma classe de conjuntos abstrativos iguais a um antiprimo. E seria essa noção que você está tentando espremer tanta coisa em direção ao ponto específico, né? Uma bola concreta de realidade extensa. Então, o momento define a natureza inteira em um instante exato, sem necessariamente uma espessura temporal, porque o agora nunca é agora, o agora está sempre passando. E o aqui também nunca é só aqui, né? O aqui também pode estar com outros conjuntos em movimento. Então, o momento é justamente essa noção super abstrata, onde você condensa uma extensão num troço, né? Num bloco, numa uma coisinha. Aqui você pode pensar as famílias de durações serem eventos infinitos, né? Essas aqui seriam famílias, né? Que famílias diferentes de duração, convergindo para um momento, né? O que seria o momento? Seria, por exemplo, essa aqui que eu selecionei, ó. Tá vendo? Isso é um momento que você juntou várias coisas, você blocou. Blocou é ótimo. Você blocou. Você churambetou três negócios num negócio. Isso é o momento. Bom? A condição sigma, o conjunto abstrato, ele é composto exclusivamente por durações aqui específicas, mas são durações espremidas num lugar específico. E isso deixa rastro, isso deixa traço. Isso aqui é o que a ciência estuda, curiosamente, né? Então, a aplicação do filtro. Vamos procurar um sigma antiprimo. Queremos o limite que possua a máxima extensão espacial, mas a mínima extensão temporal, né? Por isso que é espremer esse negócio, que seria o aqui e agora, onde tem um tudo aqui nesse botão específico do universo, né? Nesse momento aqui extremamente, extremamente condensado, né? Vamos dizer assim. E agora nós chegamos num momento maravilhoso que você começa a deduzir dimensões, que é a intersecção de momentos, né? Não sei se aqui não deve ter balão, não, né? Tem balão aqui, não. Eu queria usar balões para vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, o momento seria esse blocão, esse churambe, esse bloco espremido, esse troço, né? Que é tentar ter o máximo de dadidade com o mínimo de ponto temporal, né? Essa intersecção de blocos de momento, na verdade, funciona de forma contrária ao que vocês podem pensar, né? O que a lógica normal fala para a gente? Se você está adicionando momentos, você está complexificando, né? O que o Whitehead está falando para a gente? Quanto mais momentos você adiciona, mais complexidade você perde. Que é o famoso tudo ao mesmo tempo. Quem é que é filme? Tudo ao mesmo lugar, todo ao mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Quanto mais negócio você adiciona, menos complexa fica a sua análise. Percebeu? A intersecção, portanto, ela vai funcionar perdendo dimensões. Veja que interessante, né? Aqui nós temos uma lei de convergência para essa simplicidade, né, por diminuição de extensão, e ele vai gerar pelo menos três coisas, que ele vai chamar de nível, de reta, de ponto, né? O que é o nível? É a intersecção de dois momentos de família diferentes, né? Dois blocão. Pensa aqui, dois balões. Dois balões. Aí você espreme um no outro. Espremeu. O que forma? Uma linha reta, um plano reto. Não é? Quando você espreme os dois assim, tenta colocar um ao lado do outro. Essa intersecção gera, né, curiosamente, né, a sobreposição desses dois níveis, gerando essa noção de plano. Um plano agora, né, de retas imaginárias estão indo em direção a um ponto, mas agora você espremendo as duas, tentando colocar as duas ao mesmo tempo, elas viram como se fossem dois balões encostando um no outro. Quando você faz isso, você gera a noção de plano reto a partir de coisas que não são retas. Olha que interessante. Porque ambos os balões são 3D, né? São 3D aqui e agora, então são 4D. Você perde a dimensão do tempo, porque é um agora. Você perde a dimensão da altura, por exemplo. E você fica com 2D, com a noção de plano que aparece quando você churambetou dois balões um em cima do outro aqui. Forma aquele plano específico assim, entre eles. Nessa intersecção desses dois momentos, gera esse tipo de plano. Quando você intersecciona dois planos, o que acontece? Parece a reta. E quando você intersecciona tudo isso, você gera um ponto, né? Mas veja, ele não chama de dot, né? Ele chama de punct, né? Acho interessante que ele usa o termo antigo, né? Ele gera um punct que seria um cruzamento absoluto adimensional. Por que adimensional? Porque você vai perdendo dimensões, né? Com dois balões você tem 4D, dois balões estão voando, né?
voando neste momento, né? Mas aí você tenta juntar esses dois momentos. Perde o tempo, porque vira só o agora, e aí você espreme os dois tentando interseccionar eles. Você gera um plano. Esse plano aqui específico ele é 2D, né? Ele é só uma linha, dois planos de 2D. Você coloca dois planos 2D colocados um em cima do outro, você gera a noção de linha. E você coloca, aí você perde, né, mais uma dimensão. Quando você perde mais uma dimensão, interseccionando mais planos ao mesmo tempo, você tem justamente o cruzamento absoluto adimensional. Aí veja, qualquer quinto momento conterá toda a intersecção ou absolutamente nada, né? Justamente porque o punct, né, passa a ser matematicamente, geometricamente indivisível, completamente, é, abstratamente, logicamente, metafisicamente indivisível, né? Agora vamos fazer o caminho contrário, gente. E se eu for perdendo momentos? E se eu for tentar incluir cada vez mais dimensões? O que acontece? No dia a dia da nossa percepção humana é 4D, né? Os objetos 3D no tempo, né? Esse é o dia a dia. E quando você elimina a percepção humana como ponto de partida, você multiplica dimensões. Você consegue pensar a teoria das cordas, consegue pensar geometrias não euclidianas, começa a pensar um universo completamente vuduzão complexo, né? Pelas contas do Whitehead, eu não sei como ele chegou nesse número, cadê Agnes? Agnes é da matemática, Agnes faz as contas para mim. Ele prevê 333 dimensões da realidade. A teoria das cordas ainda está com 11, tá? Então, está começando, né? Já está bom, já é um ótimo começo, né? O Pitágoras já tinha previsto 46, tá? Lá na época da Grécia Antiga. O White está propondo 333 dimensões. Isso é extensão, tá, gente? Extensão não é espaço e tempo. Essa é a versão do nosso dia a dia normal. Todo ser humano percebe o mundo em 4D, né? Objeto 3D no espaço e o tempo. Tudo bem. O que o White está falando para a gente? Você pode ir reduzindo até pensar o ponto? Pode, mas você também pode ampliar até pensar, né? Eu não sei, não tenho nem ideia como que ele chegou em 333, mas ele chegou lá. Bom, o que ele está dizendo para a gente? Que a percepção humana é errada, que ela é feia, boba? Não. Ele está dizendo que é uma percepção limitada, real, mas é uma realidade pequena, dentro de realidades que são cada vez maiores. Bom, veja, perceberam como ele superou a bifurcação? Perceberam? Não há mais aqui bifurcação entre mente e mundo, né? Porque a mente no mundo percebe isso aqui, beleza. Mas a própria mente consegue conceber, né? Como que o mundo se desdobra, se redobra e se faz assim, né? Cada vez mais nesse nível complexo aqui, né? Nesse negócio esquisito aqui, né? Cada vez mais assim, você vai adicionando, adicionando, adicionando mais dimensões da realidade, tá? Esse negócio fazendo assim, somando com tudo que é possível de existir, claro, de novo, essa é outra abstração, tá? Somando toda essa coisa possível de existir, é o que o Whitehead, no processo de realidade, vai chamar de contínuo extenso, tá? Então, contínuo extenso não é só espaço e tempo. Porque espaço e tempo é a percepção humana minúscula de 4 dimensões. Só 4. Você pode conceber matematicamente, geometricamente, um monte de dimensões, né? De novo, a teoria das cordas está no 16, já está bem avançado, né? Já está muito bacana, né? Muito fofo. Mas o Arthur já previu mais coisas, tá? Por isso que eu comentei em algum momento sobre geometrias do Keller, né? Que você junta vários e vários tipos de geometria para você pensar em intersecção. Isso que a gente fez com balão, né? Que você intersecciona. Assim. Você consegue interseccionar tipos inteiros de geometrias. Isso vai só multiplicando, né? O tanto de dimensões que você pode pensar. Percebe como que o White, dessa maneira, também consegue superar o abismo entre quântica e relatividade ao mesmo tempo? Enfim, aqui nós temos, né, uma abstração mais abstrata, abstrata, abstrata possível. Caiu? Acho que caiu não, né? A abstração mais abstrata possível, que seria a noção de partícula-evento, né?
que é como ele quer resolver o problema da dualidade onda e partícula, por exemplo, né? Ele fala, não, a dualidade onda e partícula já é uma coisa muito, né, avançada, digamos assim, tem uma coisa mais fundamental ainda, né? A partícula evento é o limite absoluto de convergência, né? Ela materializa a geometria euclidiana, né, que seria completamente sem partes, né, e sem magnitude, né? E ela tem três características, de novo, né? O caráter extrínseco, que é o que você está vendo, né, que seria a rota. Isso é muito importante, quarta, a expressão rota histórica. A rota histórica do objeto, ele vai fazendo assim, né? Então, o fato de ser um grupo de conjuntos abstrativos que vão apontando, vão indexicalizando, vão fazendo assim, ó, convergindo, né? Se o Rafael tivesse aqui, ele poderia agora, né, me interromper e me explicar o conceito de atrator, né? Os atratores na física quântica e na física da relatividade ao mesmo tempo, né? É esse ponto que vai convergindo para lá. Nunca chega, mas vai indo, entendeu? O caráter intrínseco, novamente, são as leis fundamentais, campos físicos da natureza, localizados naquele exato limite, né? Que é o que você consegue pensar perfeitamente que é agora. E abstratamente você consegue conceber a noção de punct, né? De ponto, né? Que é derivada da sua associação geométrica e a localização no espaço instantâneo devido à intersecção de quatro momentos. Mas à medida que você vai perdendo momentos também, né, você vai concebendo, né, dimensões com cada vez mais, geometrias com cada vez mais dimensões, tá? Vamos lá, pense aí, agora, para a nossa percepção cotidiana, que é a percepção humana, simples, né? Que o Hume achava que era o tudo, né? Vamos aí. 3D, tá faltando aí o 4D, né? O 4D é o volume agora, né? O volume no tempo, né? Mas quando é o volume quietinho, digamos assim, é o volume sólido, 3D, né? Seria o volume de água aqui nesse copo, aqui agora. Olha o copo. Temos aqui a derivação estrutural, que seria a intersecção do evento com o momento, né? Um evento específico nesse momento aqui, blocado, né? Exprimido num negócio específico. A totalidade do espaço é que seria ocupado num instante exato. Por isso que não é 4D, porque o 4D é a extensão temporal, tá? De novo, quando você espreme dois balões em cima do outro, gera um 2D. A sobreposição da fronteira de volumes gera a noção de área, né? A categoria matemática de área, que seria a superfície bidimensional instantânea que brotou quando você produz isso aí, né? E quando você sobrepõe dois planos, você tem a reta, que seria 1D, né? Que seria só a linha especificamente. E quando você intersecciona os quatro momentos ao mesmo tempo, você gera, portanto, um limite imaginário, abstrato, ideal, chama como quiser. Vamos chamar de limite ideal, o limite ideal da irredutibilidade física e geométrica. Qual que é a resposta dele, portanto, para o Zenão? Falar, Zenão, você acertou, só na última linha. As outras três linhas você não entendeu, né? Zenão não entendeu o que é volume, o que é área, o que é reta, e ele pensou somente nesse ponto muito minúsculo, né? Esse ponto que seria tão, né, irredutível que é a abstração mais avançada que você pode fazer em termos de geometria. Curiosamente, não é pensar 333 dimensões, é pensar o ponto. O ponto é o mais abstrato possível de você imaginar. Perceberam? De novo, a resposta dele para o Zenão de Eleia é: você começou do final. Você começou do mais abstrato possível achando que isso é a realidade concreta. Não é. Perceberam? Mais uma vez, a realidade concreta é isso aqui. É furdunço, bagunça, voodoo, corra doida. Isso aqui é a realidade concreta. A redução ela é possível de ser produzida, construída, instaurada, elaborada. Chama como quiser. Bom? Então, essa noção de ponto nessa última linha aqui, ela aparece justamente com uma partícula evento, como um limite abstrato, lógico, hipotético de irredutibilidade física e geométrica. Bom? Então, essa é a última instância, né, onde a gente começa, né? Curiosidade histórica para quem leu, ninguém leu, né? Ninguém leu o princípio da matemática, né? O princípio matemática, né? Talvez só a Lília Mariano que leu o princípio matemática de trás para frente em chinês, né? Mas assim, é um texto absurdo, né? E que lá na página 368 o Whitehead fala assim: portanto, mais um é dois. Né? Então, é 368 páginas para deduzir o conceito número um.
né? É como se ele estivesse falando para o Kant, para o Euclides, para o Newton, para as pessoas comuns, né? Que são, na verdade, começaram da abstração mais bizarra possível e nunca fundamentaram isso. E acharam que essa fundamentação era ou ela era inútil ou ela era muito intuitiva. Ela não é tão intuitiva quanto parece, como vocês viram. E eles achavam, né, que a realidade era feita de abstração, né? E o White está dizendo, não é feito, ela pode ser produzida, mas essa produção sempre é em cima desse negócio muito esquisito aqui, tá bom? A realidade é isso aqui. À medida que você vai, né, tentando produzir as reduções, por isso que eu trouxe o Russell, né? À medida que você vai tentando reduzir essa complexidade, você vai conseguindo criar sistemas específicos. Então, vamos lá. O ponto, descobrimos aqui, é um construto lógico. O método de abstração extensiva resolve o paradoxo da filosofia natural, né? Aquele negócio do Aquiles com a tartaruga, né? A física especulativa opera através de pontos exatos, enquanto a natureza nos fornece o quê? Eventos duradouros, confusos, e aquele negócio fazendo assim, né? Vamos lá. Isso aqui é importante a gente entender. Natureza não é atômica. Ah, e o White está falando que não existe o átomo de carbono? Não, ele não está falando isso. Porque o átomo de carbono tem extensão. Não tem? Ele tem uma forma, ele tem um negócio, ele tem um fluxo energético, ele tem um pró. Quantos prótons tem no carbono? 6, né? Carbono é 6, né? Então ele tem 6 prótons, 6, não sei o quê, com a massa específica. Então a noção de átomo, a expressão átomo, ela é fake news. Tá ok? Fake news, tá ok? Porque o fake news é o quê? Átomo, quer dizer que não tem parte. O átomo tem parte, né? Ele tem um próton, tem um elétron, lá dentro tem um quark, lá dentro do quark tem não sei o quê, né? Então ele tem parte, sim. Inclusive nesse sentido aqui, ó, desse, por exemplo, isso aqui, né? Você tem partes e partes dentro de partes, né? Isso aí não é o problema. Então a palavra átomo, ela é fake news, né? Ela é uma invenção que os gregos usaram para poder falar que o espírito não existia, que a liberdade não existia, que a linguagem não existia, que os deuses não existiam e que a cidade não existia, né? Estou pensando aqui no Epicuro, por exemplo, né? Então essa noção de átomo, que seria só um bloco sem extensão caindo no vazio, não existe. Matematicamente, logicamente, metafisicamente, não existe. Existe na imaginação das pessoas, mas não existe na realidade. Agora veja, isso aqui é importante. A abstração, ela produz realidade, ela produz limites estruturais que vão convergindo para um ponto e que você pode matematizar esse ponto. Certo? Então, a série convergente, ela mostra uma lei genuína, uma lei física genuína. Mas é aquela lei, como eu disse para vocês, que nunca é uma equação perfeita, né? É uma equação que envolve probabilidade, combinatórias, estatística, um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque eles estão apontando, né? Mas nunca chega nesse ponto aqui específico. E aqui, né, uma expressão, né, que eu mudaria, né? O slide não foi eu que fiz, né? O triunfo da processualidade, né? Um ponto no espaço não é uma entidade isolada, é o ápice da complexidade lógica, né? Então é o resultado de um processo de abstração extensiva, né? Uma infinidade de interrelações processuais, lógicas, de conjunto, tudo mais, atravessando múltiplos sistemas de tempo, tá bom? Alguns tiros no escuro que eu gostaria de compartilhar com vocês quando eu li essa questão. Eu tive que reler muito breve, né, para poder fazer essa apresentação, meio em cima da hora, mas tudo bem. Uma coisa importante, né, que aconteceu quando eu estava pensando isso aqui, é justamente o passo da redução de complexidade, né? Acho que a redução de complexidade não é, mais uma vez, eliminação da complexidade. Você não está eliminando a complexidade, você está reduzindo abstrativamente. Percebeu? Então você tem que fazer as duas coisas. É ao mesmo tempo a realidade esquisita, com criatividade complexa, mas também a própria noção de indexicar o mínimo. Um quenotipo tão vazio de sentido que é só um pontinho para onde outras ideias apontam, né? Você conceber ao mesmo tempo quenotipo e complexidade criativa, né? É justamente um realismo complexo. Bom? E outra proposta para vocês seria vocês entenderem que a redução de complexidade não é só geométrica, tá? Qualquer sistema social faz
redução de complexidade, sem precisar de matemática. Vou dar um exemplo para vocês, um acidente de carro. Cadê a Agnes? A Agnes foi minha aluna também no direito? Não, acho que a Agnes aqui ela era só da filosofia, né? No direito, quando tem um acidente de carro, o que que interessa? O carro tinha manutenção? Tinha ou não, né? O carro estava com freios, né? A pessoa estava bêbada, foi intencional ou foi culposo, né? Você reduz a complexidade de um acidente de carro, segundo né? Para usar aqui o esquisitíssimo do White, né? Um filtro sigma, né? Qual que é o filtro sigma? Vamos falar, vai ser o filtro delta, né? Delta de D de direito, tá? Então, o que que seria o filtro delta, né? Seria reduzir segundo normas específicas do direito, não da geometria, né? Você reduz a realidade aplicando regra específica. Se o carro era vermelho ou azul, se o carro era, fala aí, se o carro chamava, como é que chama meu carro? Coruja. Meu carro chama coruja, tá? Se o carro chamava coruja, se chamava verruga, não interessa, né? Por quê? Faz parte da complexidade do negócio? Faz. Mas na média complexidade que o sistema trabalha, ele tem que reduzir. Reduzindo, ele consegue produzir outras coisas, convergindo para outros limites. Por exemplo, limite condenado ou absolvido no caso do acidente de trânsito. Bom, todo o sistema vai fazer isso. Todos os sistemas vão operar reduções de complexidade, tá? Então, o Einstein descobriu isso no sistema da geometria e da matemática pura. Depois ele vai aplicar isso à física. E eu estou dizendo para vocês agora, né? Todo sistema faz isso. Sistemas sociais, psíquicos, orgânicos e inorgânicos. Bom, vamos pensar aqui em uma redução de complexidade para um sistema biológico simples de um animal. Ele reduz o mundo ao quê? Lembra aí do carrapato do Von Wexfield? Ele reduz o mundo a coisas muito específicas, né? Se ele está no solo, se ele está em cima da árvore, se ele está no começo ou no final do galho, se é mamífero, se não é mamífero, pelo odor, né, das glândulas, né? Aí ele pula. Aí ele pula no bichinho. Na hora que ele pula, qual que é a variável que interessa? Peludo ou não peludo? Porque se for muito peludo, fica muito quente, ele morre. Então ele tem que procurar, por exemplo, essas áreas assim, que não são tão peludas, né, dos animais, né? E ele fixa e começa a chupar o sangue lá do animal. Ele reduz toda a complexidade da natureza para 4 ou 5 variáveis. Perceberam? De novo, todo sistema reduz complexidade, não só a geometria e a física. Bom, é isso que eu tinha que falar para vocês. Vamos ver o debate, quero ouvir vocês. Foi muitas coisas complexas e é isso aí. Obrigado aí pela apresentação. Só destacando um pouquinho que você falou do negócio do primo, né? O primo ele está usando no sentido de primário ou de primordial. Hum. Não é, realmente não é aquele conceito de número primo que a gente conhece, mas é por isso que ele fala do antiprimo, que é o antiprimário ou antiprimordial. E com relação a princípio à matemática, cara, eu li resenha desse livro, não tinha como. Ah, leu a resenha só. Não, eu confesso para vocês que eu passei os olhos no livro inteiro, lendo sem aprofundamento de nada, mas para poder aprofundar isso aí, eu tinha que ter me formado na tal da licenciatura em matemática que eu comecei e não terminei porque no Brasil não se tem método para ensinar os professores de matemática de uma maneira lúdica. Então, todo Mas mundo não é só o Brasil, não. Esse livro aí é pedreira universal. é, mas assim, vou te contar, mas é engraçado, ele é uma pedreira universal, mas ele é considerado das 100 obras mais importantes da história da humanidade, né? Que é um doido. Uhum. Então, assim, é um compêndio que tem tudo ali, né? É, enfim, tem algumas coisas legais e que eu acho que o Otávio ele foi muito feliz quando ele falou. A gente está com 5 pessoas aqui na sala, né? Temos um bocado de gente aí. Tem a Agnes, o Ralian, quem mais está aí? Elvis está aí, Estácio também chegou. Então, bem-vindos vocês todos que chegaram aqui na reunião, que daqui a pouco vocês querendo falar ou perguntar. A gente não garante que dá conta de responder, não, mas, mas a gente tenta, tá bom? Vai, né? Esse livro, eu me lembro que foi o primeiro livro do Whitehead que eu tentei ler. E eu surtei, assim, porque eu tentei ler esse livro Muita muito antes de pezinha, entrar no né? doutorado. Eu não tinha repertório para conseguir decifrar o que ele estava dizendo, né? Na verdade, ele foi o principal responsável para que eu me matriculasse na licenciatura de matemática enquanto fazia o doutorado na área de epistemologia, porque eu entendia que tinha um Whitehead muito matemático aqui,
com uma cabeça extremamente matemática, que ele, para falar de outras coisas, por exemplo, para falar da realidade, ele não conseguia descolar do raciocínio matemático. Então, ele fazia essas analogias muito válidas. Por exemplo, se a Agnes estuda matemática aí, ela deve olhar para esse capítulo com uma familiaridade de repertório totalmente diferente de alguém que veio de humanidades. Né? Isso daqui é fato. Mas quando, como você mesmo falou, o Whitehead 2019 é um, 2029 fala outra coisa para esse 2019, isso aí é muito real. Porque quando ele foi trabalhar em processo de realidade com a teoria da extensão, eu consegui entender. Eu consegui entender a teoria da extensão lá e não tinha conseguido entender em processo, em conceito de natureza. Isso é esse movimento que a gente fala que o Whitehead tem. Todo o pensamento do Whitehead ele é elíptico, ele é concrescente, ele vai se ampliando e não é uma espiral perfeita. Ele vai crescendo de tamanho, né? E, e aí a gente vai começando a entender quando ele tenta esmiuçar. Obviamente, nas obras posteriores a processo de realidade, quando ele for recorrer a conceitos parecidos com esse, ele vai ser mais didático, minimamente mais didático. Por isso que os outros livros, né, Adventure of Ideas, o Modes of Thought, são mais fáceis de entender. Mas, por que a gente queria muito que o Rafael tivesse aqui, né? Porque o Rafael é físico e aí ele é filósofo também. E aqui, nesse capítulo especificamente, tem coisas que estão lá no Inquiry, que é aquele livro físico do Whitehead que eu acho que é importante. Então, Rafael teria feito umas boas adições aqui de conteúdo se ele depois assistir a gravação, porque ele assumiu um cargo público, público não, um cargo diplomático, né, numa embaixada, tomou posse essa semana. Então, semana passada ele não pôde vir por causa de luto lá na família, e estava tudo certinho para hoje. Ele me falou anteontem que ele não poderia vir. Mas, de toda forma, eu acho que é legal. O Estácio está aqui, que também vem da física. Então, temos uma matemática aqui, que é a Agnes, temos o Estácio, e temos nós, os curiosos, que vamos ouvir com vocês. Então, gente, A Ralian também é da pergunta. matemática, não é da farmácia, é um negócio da ciência aí Aliás, também. acho que ele é da TI, não é não? Eu sou só nerd mesmo. Só nerd, né? Eu sou só nerd, não. Mas sim, é TI. Atualmente é TI, eu sou da farmácia. Ah, você é da Formação. farmácia? Mas eu fiz computação na biologia, né, no mestrado, eu Ah, que fiz bacana. bioinformática. Então, assim, tô nesse meio, mas eu tenho estudado matemática sozinho para tentar entrar nessas maluquices aí também. Mas é tudo com esse viés, tipo, também um pouco filosófico também. Então, é exatamente esse é o lugar mesmo. Então, agora o microfone está com vocês aí. A gente sempre faz isso, né, no final da apresentação. A rodada para que cada um de vocês possa pontuar alguma coisa ou levantar uma dúvida que a gente não vai conseguir responder, mas aí, se a gente não conseguir, a gente tenta atrapalhar um pouquinho, ou então trazer um adendo importante para vocês aí, que vem da reflexão de muitas cabeças. Acho que o Whitehead não dá para ser pensado sozinho. Né? Para a gente poder entender o Whitehead, a gente tem que estar em diálogo com outras pessoas, por isso a nossa persistência aqui de que esse grupo seja um grupo de diálogo mesmo, né? Então, quem vem aí? Quem vem primeiro? Agnes, Elvis, Estácio, Ralian, que já está aí com a câmera aberta. Então, a gente pede só para o pessoal abrir as câmeras, né, na hora que eu falar, para a gente poder ver vocês. Eu tenho só um comentário. Eu cheguei atrasado, não vi o começo, mas eu vi ó, quando o Otávio. Eu até escrevi aí, quando o Otávio falou fez a analogia dos balões, eu lembrei que tem uma coisa interessante em química, né, sobre os orbitais atômicos. Que você tem, tipo, a gente aprende no ensino médio aquele negócio, SP, aquelas paradas toda lá. E quando você vai ver depois a maneira como aquilo se organiza, é completamente diferente da maneira como a gente vê a primeira vez. E eu achei muito parecido com isso, né? Porque você tem. Depois, obviamente, da caracterização quântica desses orbitais, a gente sabe que tem aquela questão das nuvens de probabilidade e tudo mais, mas me pareceu muito com essa, né, essa convergência de dimensões que o Whitehead comenta aí, né? Que vai gerando as formas, as formas que o pessoal vai imaginando, depois vai virando uns negócios meio estranhos, assim. É muito interessante aquilo lá também. Eu usei a dos balões para ficar mais específico, porque o White estava falando para a gente não abandonar uma coisa pela outra, né? A proposta dele é não ceder para a bifurcação. Então ele quer explicar ao mesmo tempo a percepção ordinária de coisas 3D, né, normais, mas
né, guardando a possibilidade lógica matemática dessas dimensões, voodoo cheio de coisas que ele não entende, entendeu? Então ele não está falando que a gente é errado, né? Ele está falando que a gente é simples, é tipo 144p, né, de resolução, né? E que a realidade é 8 bilhões K, entendeu? Mas que a gente está vendo alguma coisa real, concreta. Nós estamos de fato vendo o balão falando assim, né? Mas se você for na minúcia, aí vai inventando dimensões, o trem não acaba, né? A gente tem uma aplicação muito palpável agora com as LLMs e de toda essa aplicação de álgebra linear em cima das AIs. A gente vai vendo uma coisa que a gente não consegue assim, imaginar fisicamente o que são todas aquelas dimensões, mas a gente consegue ver isso sendo materializado. Assim. O resultado dessas AIs generativas bizarras que a gente está vendo hoje é um negócio multidimensional assim, absurdo, né? Então é interessante você ver isso sendo aplicado assim de verdade, você vê que existe uma consequência. Você diria que, Otávio, você diria que isso seria um exemplo da simplificação? Tipo, você tem um negócio lá multidimensional, no final isso converge, por exemplo, para uma resposta ali, de uma pergunta da LLM. É, igual eu falei, a redução de complexidade ela é uma operação sistêmica universal, né? O Whitehead descobriu ela na física e na matemática, mas você também vai ver isso em qualquer, né? Por isso que a minha, né, boa parte da minha carreira filosófica de realismo complexo é o Whitehead com teoria de sistemas, é o Whitehead com Luhmann, é o Whitehead com Latour, é o Whitehead com Hartmann, é o Whitehead com filosofia oriental, que são filosofias que também não estão presas em somente o 3D, ou somente o 1D, ou somente o ponto, né? São pessoas que conseguem enxergar até que previram até aquela noção de múltiplas dimensões de existência, né? De planos diferentes de existência, tudo mais. Isso tudo pelo poder do raciocínio, e não pelo LHC, né? Fazendo experimento com subpartículas, né? Então você consegue pensar a complexidade e simplificação como uma tarefa ontológica metafísica universal, né? Que não se resume apenas ao moderno e que não se resume apenas à geometria e à física, entendeu? Mas que engloba, né? Que vai englobando, esse negócio do evento vai englobando, né? Estou tendo que atender um recado aqui importante no WhatsApp, mas alguém quer falar alguma coisa? Elvis, Agnes, Estácio, cadê vocês? Surjam! O Elvis está aí do lado, Otávio? Bota ele para Bota ele para falar com o microfone aberto se o Elvis estiver aí do lado. Deixa de se esquivar, Elvis. Vambora. Estou com um plano de fundo do encontro anterior. Não tem Deixa eu problema tirar não. aqui. Mas o que eu ia perguntar é. O Otávio está aqui na minha frente, sim. Sobre se tem uma evolução desse método de abstração extensiva do ponto de vista da carreira filosófica do próprio Whitehead, já que ele ainda vai fazer muita coisa depois, né? Vou pegar aqui, porque eu fiz outro slide também. Eu fiz nada, né? Eu pedi para o Google Churamba fazer para mim outro slide, que seria da evolução, né, do raciocínio dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não vou explicar esse slide, não, tá? Porque esse aqui eu também não estudei ele agora. Só pedi para fazer, então posso mandar para vocês depois lá no grupo. Que eu pedi para ele comparar os métodos, sabe? Comparar a abstração extensiva e a teoria da extensão mais geral, né? Que não é só um método, mas seria mais coisas, né? Vou pegar aqui. Aí, é o contraste. Aí começa na bifurcação da natureza, como a gente comentou, negando, né, a natureza como uma coisa que pode ser pensada, né? Com, digamos assim, com níveis de pensamento diferentes. Veja, ele colocou que o conceito de natureza, o foco é epistemológico. Isso aqui eu negaria, né? A gente falou muito disso aqui no nosso último encontro, né? De que não sei, né? E o processo realidade é ontologia e cosmologia, né? O que é a realidade. É o contínuo extenso e tudo mais. Aí, o primado dos eventos, isso aqui a gente comentou. Aí, o método, a mecânica, né, da abstração extensiva, né, que você vai extraindo, né? Eu sempre gosto de focar nesses verbos: extrair, produzir, instaurar, churambetar.
tá? Porque quando você faz um negócio, é uma produção, É entendeu? melhor, né? Churambetá eu fico Churambetar, porque aí você impressionado. está churambetando, espreme, como é que é? Ah, gostou? Espremendo a espinha metafísica, né? Você está Pegou o fazendo espírito do assim, Whitehead, entendeu? que é de fazer neologismos, e criou o seu. É, uma espinha metafísica. Isso aqui é um negócio da inversão lógica, né? Porque isso é uma produção, né? Não é de onde você começa. Você começa na experiência sensível, no dia a dia, coisas 3D, 4D, normal, né? Aí veja, ao invés de assumir que o mundo é magicamente feito de pontos isolados, ele prova que o ponto é uma complexidade lógica extraída, tá vendo? É exprimida, né, a partir da realidade, né? Aí vejo aí que se a parte nos interessa, que a transição, né, olha só, a abstração extensiva funcionou para a física, mas como se conecta, né, no mundo, né, concreto, né, como você faz a ponte, né, deve ser por isso que é o slide, né, dessa maneira. Que vai ser quando ele substitui a noção de eventos, que é muito vaga, pela noção de entidade atual, né, de ocasião atual, que é uma ocasião específica, né? Aí veja, a extensão deixa de ser uma relação de conter e ser contido, observável, para se tornar uma matriz, veja que delícia, solidariedade causal do universo. Como é que chama isso? Pratitya Samuttāpada, tal, como você quiser chamar, né? Cooriginação interdependente, né? Aí o contínuo extenso vira esse negócio aí, né? Que seria uma pura potencialidade real, que você vai espremendo coisas, né? Assim. E ele não possui a dimensão métrica fixa, né? Porque ele tem que acomodar dimensões que não são só 3D, né? Ele tem que acomodar outras dimensões também possíveis, né, de ser produzidas ou imaginadas, tudo mais, né? Condição universal solidária, porque as pessoas compartilham esse contínuo extenso, que só vai fazendo assim, né? Só vai indo, né? Aí, ó, atomização da realidade. Ah, isso aqui é maravilhoso, né? Um devir da continuidade, mas não continuidade do devir. Vamos explicar isso aqui, que eu gosto de falar sobre isso. A continuidade vai se tornando, ela vira outras coisas, ela se transforma em outras coisas, né? Porque, eu sou feito de carbono e essa xícara é feita de carbono, então eu sou a xícara. Não, isso é tolice, né? Na verdade, você não tem a continuidade do devir, porque não é um devir. Lembra que são várias séries temporais? Por isso que o Whitehead ele faz um milagre que eu acho muito interessante, que ele consegue um esquema categorial que é super sofisticado e universalmente aplicável, mantendo o pluralismo. O que é uma coisa muito difícil de você fazer, se você imaginar, né? Porque o contínuo, ele é perfeitamente divisível. Eu não sou uma xícara, né? Ou seja, as entidades atuais, elas têm uma história própria, uma coisa própria, mas ao mesmo tempo há um complexo categorial que não se esgota, né? No específico, né? Então você mantém uma análise categorial que seria, né, objetivamente aplicável, né, de aplicação infinita, praticamente, mantendo, né, a pluralidade de rotas históricas em cima do mesmo contínuo extenso, né? É uma coisa muito difícil de ser feita, né, se você pensar, né? Aí conexão extensiva, aqui é da contiguidade, né, que ele falou no outro capítulo, né? Todo parte, transmissão causal. E veja isso, aí dá uma separação interessante, ó. Epistemológico, não sei, né? Mas é evento, aí tem um contínuo de idade atual, base para convergência lógica, rumo à simplicidade, o outro seria matriz da potencialidade real, né? De novo, a minha potencialidade real aqui agora eu posso pegar esse café e beber. Agora eu não posso plantar café, porque eu tenho que ir lá para a fazenda, eu tenho que arar o solo, eu tenho que comprar semente, eu tenho, né? Então, os eventos eles têm que ser encadeados. Eu acho que essa é a principal diferença de 19 para 29, né? Em 19 ele está pensando matematicamente, né? Genericamente. Em 29 ele está pensando num sistema específico, né? De geometria física, biológica, concreta, com coisas fazendo coisas no mundo real, né? Não só na abstração matemática, né? Aí definir conceitos científicos, explorar o processo criativo teleológico da realidade, né? Enfim, para que as coisas tenham uma função, que elas tenham um para quê, né? Aí, interessante, evolução do conceito de ponto, né? O ponto como elemento abstrativo e o outro conexão extensiva, né? Isso aí, mediado por classes ovais, isso aí, né? Alguém vai ter que explicar isso aí algum dia, porque, né, não sei se Lilia manja dessas coisas aí, mas aí, engloba e refina o método de 19, né? O método sobrevive, mas agora com mais questões metafísicas envolvidas, né? Aí a noção de época cósmica é muito legal, né? Que seria que ele chama de forma Humeana, curiosamente,
de hábito da natureza, né? De que a natureza agora tem um hábito de ser 4D para as pessoas que estão aqui agora, né? Mas quando o universo explodir, tiver aí, fala aí, um polvo com, com 48 tentáculos, Lovecraftiano, né? Provavelmente ele vai ter um outro hábito de vivência, experienciar a natureza, né? Que talvez seja em 43 dimensões ou 74, sei lá, né? Então é assim desenglobante, né? Esse aqui ficou mais simples, mas acho que é interessante. Pelo menos para a gente ver que o método está em evolução, né? Que ele vai chegar em outras coisas também. Aí se ele quiser falar desse negócio aí que eu não entendo, não. Isso tem conexão extensiva da classe oval. Não, não dou conta, deixa para Tem que você. pegar o cadê Rafael? Tem que chamar o Rafael. Tem que chamar, a gente precisa de ajuda dos universitários da área da física. Temos limites, nós temos o limite da extensão da gente. A nossa extensão é limitada. Gente, muito É. obrigada então por vocês terem vindo. Obrigado aí, Otávio, pela apresentação de última hora. Nós achamos melhor fazer a apresentação assim de qualquer jeito, né? Mesmo que meio É, truncada, do que a só gente vai. reagendar, porque aí a gente não mexe na agenda dos próximos encontros, que já está com todo mundo com a agenda marcadinha e etc. Então, muito obrigado. Agradeço demais aí vocês pela presença. Obrigado mais uma vez, Otávio, aí pela apresentação. E vamos seguir junto, última sexta-feira do mês de julho, estaremos juntos 31. dia 31, né? Para estudar o Espaço e movimento com Júlio. Espaço e Movimento, que é o julho, exatamente. É. Então tá bom, gente. Um beijo grande, tchau. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Até Até mais. mais. Tchau.